Você já teve um daqueles momentos em que, do nada, você reage com raiva? Um comentário, uma crítica, algo tão pequeno, e você explode? Ou já se pegou com inveja de alguém que, racionalmente, você admira? Ou já sentiu um desejo que você acha errado demais para confessar, mesmo para si mesmo? Se sim, você não está sozinho. E mais, você não é uma pessoa ruim. Na verdade, o que aconteceu nesses momentos foi algo muito mais profundo do que um erro de comportamento. Foi um encontro com uma parte de você que você não costuma ver. Uma parte que você talvez nem saiba que existe. Carl Jung, o grande psiquiatra suíço, chamou isso de sombra. Não no sentido de maldade, mas como a parte de nós que foi reprimida, negada, escondida da luz da consciência. A sombra não é o lado ruim de você. É o lado não reconhecido. O lado que a sociedade, a família, a educação, a religião, ou até você mesmo, disseram: isso aqui não pode sair. Isso aqui não é aceitável. E então, ela foi empurrada para dentro, para o porão da mente. E lá, ela continua viva. Às vezes silenciosa. Às vezes gritando. Mas sempre presente. E o mais curioso? Quanto mais você tenta ignorar a sombra, mais ela se manifesta. Não em forma direta, porque você não a reconhece. Mas por projeção, reações exageradas, autossabotagem, ou até doenças emocionais. Então, se você já se perguntou: por que eu faço isso comigo? Por que eu me sinto assim, se não quero ser assim? Por que eu atraio exatamente o que eu mais odeio? É possível que a resposta esteja na sombra. E o mais poderoso? A sombra não é seu inimigo. É seu aliado mais profundo. Se você tiver coragem de olhar para ela. O que é a sombra? A definição de Jung. Vamos entender o que, de fato, Jung queria dizer com sombra. Para ele, a mente humana não é só o que você pensa, sente ou decide conscientemente. Ela é muito mais ampla. Tem camadas. E a maior parte delas está fora do seu controle direto. Jung via a psique, a mente total, como um iceberg. O que está acima da água é a consciência, seus pensamentos, suas escolhas, sua identidade. O que está abaixo é o inconsciente, e é gigantesco. Dentro desse inconsciente, há uma parte que ele chamou de sombra. Não como um monstro, mas como um arquétipo, um padrão universal da mente humana. A sombra é formada por tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo ao longo da vida. Coisas que foram julgadas como agressivo, sensível, egoísta, fraco, desejoso, preguiçoso, rebelde. E também por tudo aquilo que você admirou em outros e não se permitiu ser. Por exemplo, você cresceu vendo seu irmão ser elogiado por ser extrovertido, enquanto você era quieto. Ou sua mãe era cuidadosa, e você, espontâneo, era chamado de desorganizado. Ou você sentia raiva, mas foi ensinado que quem ama não briga. Aos poucos, você aprendeu: essas partes de mim não são boas. Preciso escondê-las. E assim, elas foram para a sombra. Mas atenção! A sombra não é só o que é ruim. Ela também contém o que é reprimido por ser muito bom, mas que você não se sente digno de expressar. Por exemplo, um desejo de brilhar, mas medo de parecer arrogante. Uma sensibilidade extrema, mas medo de ser visto como fraco. Um talento criativo, mas culpa por não ser útil. A sombra, então, é tudo que não foi integrado à sua identidade consciente. E o mais fascinante? Ela tem vida própria. Ela influencia suas escolhas, seus relacionamentos, suas emoções, sem que você perceba. Como a sombra se manifesta? Vamos a exemplos reais, porque a sombra não é teoria. Ela vive no dia a dia. Exemplo 1. A pessoa bem educada que explode com o garçom.
Imagine alguém que se considera educado, respeitoso, sempre no controle. Mas, num dia de muito movimento, um garçom se atrapalha no pedido, e ela perde totalmente a calma. Fica vermelha, grita, humilha. Depois, se sente péssima. Não sou assim. O que deu em mim? Aqui, a sombra entrou em ação. Durante anos, essa pessoa reprimiu sua raiva, seu direito de se impor, seu descontentamento. Tudo foi para a sombra. Mas a energia não desaparece. E num momento de estresse, ela irrompe. Não como raiva justa, mas como explosão desproporcional. Exemplo 2. A inveja disfarçada de crítica. Você conhece alguém que vive criticando pessoas ambiciosas? Ah, ele só quer aparecer. Não tem caráter. Mas, no fundo, essa pessoa tem um desejo enorme de sucesso, só que foi ensinada que quem busca o topo é egoísta. Então, ela reprimiu esse desejo. E agora, toda vez que vê alguém vivendo aquilo que ela quer, ela projeta sua sombra. Não gosto dele porque ele é assim. Mas na verdade, é. Não gosto dessa parte de mim, então odeio quem a vive. Exemplo 3. O cuidador que se ressente. Alguém que sempre cuida dos outros, que se sacrifica, que diz não tem problema mesmo quando tem. Mas, no fundo, sente um ressentimento silencioso. Um cansaço profundo. E, às vezes, um desejo de dizer: chega! Quero pensar em mim. Mas a culpa é imediata. Porque, na sombra, está o desejo de autocuidado, mas ele é julgado como egoísmo. Então, a pessoa continua se doando, até quebrar. Esses não são erros de caráter. São encontros com a sombra. E o mais comum? Nós não reconhecemos. Porque a sombra não vem com um aviso. Olá, sou sua sombra. Estou aqui. Ela vem disfarçada. De raiva, de crítica, de fadiga, de autossabotagem. Comece a enxergar sua sombra. Agora, quero te fazer algumas perguntas. Não para te julgar, mas para te ajudar a começar a ver o que está por trás. Pegue um papel, se quiser. Ou só escute, e reflita depois. Quando foi a última vez que você teve uma reação desproporcional? Algo pequeno gerou uma emoção enorme. Raiva, tristeza, vergonha. O que realmente estava em jogo? O que você estava protegendo? Quem você mais critica nas outras pessoas? O arrogante? O preguiçoso? O manipulador? Será que você tem medo de ser assim? Ou será que você gostaria de ser assim, mas não se permite? Quais elogios você acha difíceis de aceitar? Você é forte. Você é sensual. Você é poderoso. Por que um elogio pode te deixar desconfortável? Talvez porque ele toque em uma parte de você que você não reconhece como sua. O que você julga com mais severidade nos outros? E o que você mais perdoa em si mesmo? A sombra muitas vezes está no desequilíbrio entre julgamento e autoperdão. Quais sonhos, desejos ou fantasias você acha errados demais para admitir? Nem que seja para você. Onde você corta sua própria liberdade emocional? A sombra não se revela em grandes gestos. Revela-se nos pequenos desconfortos. Nas reações que você não entende. Nas pessoas que te irritam sem motivo. Nas partes de você que você acha inaceitáveis. A sombra não é para ser eliminada. É para ser encontrada. Porque, como Jung dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida. E você o chamará de destino. Nos próximos 10 minutos, vamos mergulhar fundo em como a sombra se forma ao longo da vida. Vamos falar sobre a infância, sobre os pais, sobre a sociedade, e sobre como cada não que você ouviu foi um tijolo nesse muro que separa você de partes essenciais de si mesmo. Porque entender a origem da sombra é o primeiro passo para integrá-la. Não para se tornar alguém diferente, mas para se tornar mais completo. Até já. Respire.
E se pergunte: o que estou escondendo de mim? Como a sombra se forma, a infância e a máscara que você usou para sobreviver. A infância, o berço da sombra. Você não nasceu com a sombra. Ela não veio com você no berço. Você a construiu, peça por peça, ao longo dos anos. Principalmente nos primeiros. A infância é o terreno fértil onde a sombra começa a crescer. Não por maldade, mas por necessidade. Porque, para uma criança, a sobrevivência emocional depende do amor dos adultos. E, desde cedo, você aprendeu. Se eu for assim, eles vão me amar. Se eu for assim, eles vão me rejeitar. E, como você não tinha escolha, você escolheu se moldar. Você começou a esconder o que não era bem-vindo. E a exibir o que era recompensado. Foi assim que nasceu a persona, a máscara social. E foi assim que a sombra começou a se formar. Imagine uma criança que chora com facilidade. Seus pais dizem: menino, não chora. Para de ser fraco. Isso é frescura. O que a criança faz? Não é rebeldia. É adaptação. Ela entende. Minha sensibilidade não é aceita. Preciso escondê-la. E então, ela começa a reprimir. Não só as lágrimas, mas o medo, a dor, a vulnerabilidade. Tudo que foi julgado como fraco vai para a sombra. Ou pense em uma criança criativa, que vive no mundo da imaginação. Mas na escola, só é valorizado quem é produtivo, organizado, focado. Ela ouve: pare de sonhar acordada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O que ela faz? Esconde sua criatividade. Começa a achar que é perda de tempo. E aquela parte mágica, livre, ousada, vai para a sombra. Ou uma criança que sente raiva. Mas em casa, raiva é proibida. Quem ama não briga. Você vai perder os amigos. Então, ela aprende. Minha raiva é perigosa. Preciso sufocá-la. Só que a raiva não some. Ela se transforma em ressentimento, em passividade, em autocrítica. Ou explode anos depois, em um relacionamento, no trabalho, com um estranho no trânsito. Cada não que você ouviu na infância foi um tijolo na parede que separa você de partes essenciais de si mesmo. E cada sim, cada elogio, cada carinho, foi um incentivo para manter a máscara no lugar. A persona, a máscara que você usa para ser aceito. A persona é o que você mostra ao mundo. Seu perfil no Instagram. Sua postura no trabalho. A forma como você fala com os pais. O jeito como se veste, como se comporta, como se apresenta. Ela é necessária. Sem uma persona, seria impossível viver em sociedade. Você precisa de um eu social. Mas o problema começa quando você confunde a persona com quem você é. Jung dizia: quem confunde a persona com a identidade, perde a alma. E isso acontece o tempo todo. Você passa anos construindo uma imagem de sucesso, calma, competência, bondade, e começa a acreditar que é só isso. Mas, por dentro, sente um vazio. Um cansaço. Uma sensação de que está fingindo. Porque, enquanto a persona brilha lá fora, a sombra cresce lá dentro. E quanto mais perfeita a persona, mais densa e escura a sombra. Pense em alguém que é sempre o bom, o responsável, o que ajuda. Mas, no fundo, sente raiva, desejo de descansar, de dizer não. Essas partes vão para a sombra. E, um dia, elas pedem conta. Ou em alguém que é o forte, o que não se abala, o que segura a família. Mas, no silêncio, sente medo, insegurança, necessidade de colo. Essas partes são banidas. Porque não cabem na persona. A persona, então, vira uma prisão. Você vive para manter a imagem. E morre um pouco a cada dia, porque não pode ser quem você é. A sociedade e a cultura, a sombra coletiva. A sombra não é só individual. Ela é também coletiva. Jung falava em sombra coletiva,
os aspectos que uma sociedade inteira rejeita, mas que continuam vivos, escondidos em preconceitos, medos, julgamentos. Por exemplo, nossa cultura rejeita a tristeza. Não chore. Seja forte. Então, a tristeza vai para a sombra, individual e coletiva. E vira depressão, ansiedade, vazio. Nossa cultura rejeita o corpo, especialmente o desejo, a sensualidade, o prazer sem propósito. Então, essas partes vão para a sombra. E vira vergonha, culpa, autorrejeição. Nossa cultura rejeita a preguiça. Você precisa produzir. Descansar é perda de tempo. Então, o descanso vai para a sombra. E vira burnout, exaustão, autossabotagem. E o que acontece? Essas partes reprimidas não desaparecem. Elas se manifestam em massa. Em violência contra quem é fraco. Em julgamento contra quem é livre. Em rejeição a quem não produz. Porque a sombra coletiva precisa de um bode expiatório. Ela projeta em alguém o que toda a sociedade nega em si mesma. E, claro, isso também acontece com você. Você pode ter reprimido sua raiva, mas a odeia em quem a expressa. Você pode ter reprimido seu desejo de descansar, mas julga quem não faz nada. Você pode ter reprimido sua sensibilidade, mas acha de exagero quem chora. Perguntas para você: de onde veio sua sombra? Agora, quero que você olhe para trás. Não para culpar ninguém, mas para entender. Perguntas para refletir. Quais eram as regras emocionais da sua casa? O que era permitido sentir? O que era punido? Raiva? Tristeza? Desejo? Alegria exagerada? Quais traços seus eram elogiados? Quais eram criticados? Você era o inteligente, a boazinha, o tranquilo? E o que foi reprimido para manter isso? Quem você teve que deixar de ser para ser amado? Essa é a pergunta mais forte. Porque, muitas vezes, o preço do amor foi a negação de si. O que você sente vergonha de admitir sobre si mesmo? Não por ser errado, mas por medo de não ser aceito. Quais partes de você hoje ainda parecem proibidas? Ainda sente que precisa escondê-las para ser válido? A sombra não é um defeito. É um registro. Um diário silencioso de tudo que você teve que esconder para sobreviver. Agora você entende. A sombra não é sua inimiga. Ela é uma sobrevivente. É uma parte de você que foi exilada por fazer sentido no passado. Mas o passado não precisa governar o presente. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como a sombra se manifesta hoje. Nas suas reações, nos seus relacionamentos, nos seus padrões. Vamos aprender a reconhecer os sinais. E entender por que você, muitas vezes, atrai exatamente o que mais teme. Porque o primeiro passo para integrar a sombra não é julgá-la, é identificá-la. Até já. E lembre-se, você não é o que esconde. Você é o que está pronto para ver. Como a sombra se manifesta hoje: projeções, relacionamentos e autossabotagem. A sombra no dia a dia, como ela age sem você perceber. Agora que você entendeu como a sombra se formou, vamos para a parte mais reveladora. Como ela age no seu dia a dia, sem que você perceba. Porque a sombra não fica só no passado. Ela está viva. E, como um sistema de sobrevivência, ela tenta se manifestar. Mas, como você não a reconhece, ela aparece de forma indireta. A principal forma? Projeção. Jung dizia: tudo que você vê nos outros é uma sombra projetada do que você não vê em si mesmo. Projeção é quando você vê em outra pessoa uma qualidade, positiva ou negativa, que, na verdade, pertence a você, mas está na sombra. Por exemplo, você conhece alguém que é muito seguro, direto, até um pouco arrogante. E você odeia isso. Que pessoa insuportável. Só pensa em si. Mas, no fundo, você tem um desejo enorme de ser assim. De falar o que pensa,
de se impor, de não se importar com o que os outros pensam. Só que isso foi reprimido. Então, em vez de reconhecer, eu gostaria de ter essa coragem. Você projeta. Ele é um egoísta. Ou você se sente atraído por alguém que é caótico, livre, imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, sente medo. Não posso me envolver com alguém assim. Vai me destruir. Por que essa atração misturada com medo? Porque essa pessoa vive uma parte de você que está na sombra. O lado espontâneo, o lado que não planeja, o lado que se arrisca. Você o ama, porque é seu. E o teme, porque foi banido. Relacionamentos, porque você atrai exatamente o que mais tem. Agora, vamos falar sobre relacionamentos, porque é neles que a sombra mais se revela. Você já se perguntou: por que eu sempre me envolvo com pessoas que me fazem sofrer? Por que atraio quem me abandona? Quem me controla? Quem me desvaloriza? Parece azar. Mas, muitas vezes, é a sombra em ação. Você não atrai pessoas aleatórias. Você atrai espelhos. Pessoas que carregam as mesmas feridas que você, ou que vivem exatamente o que você reprimiu. Por exemplo, você foi criado com abandono emocional. E, no fundo, tem medo de ser deixado. Mas, em vez de curar isso, você atrai pessoas que desaparecem. Por quê? Porque o inconsciente diz: se eu sofrer isso de novo, talvez eu consiga resolver. É um ciclo de repetição, não por masoquismo, mas por esperança inconsciente. Você reprimiu sua raiva. Então, você atrai alguém que é agressivo, controlador, explosivo. Ele vive a raiva que você não vive. E você, no papel de vítima, se sente limpo, bondoso, paciente. Mas, no fundo, está lidando com a própria sombra. Você reprimiu sua sensualidade. Então, você se envolve com alguém que é extremamente sedutor, mas frio emocionalmente. Ele vive o desejo que você nega. E você, ao sofrer por ele, se sente não superficial. É triste. Mas é inteligente. O psiquismo está tentando te mostrar algo. E o mais comum? Você acha que o problema é o outro. Mas o outro é só o gatilho. O problema é a parte de você que não foi vista. Autossabotagem. Quando a sombra sabota seu sucesso. Outra forma poderosa da sombra se manifestar é a autossabotagem. Você começa um projeto. Vai bem. Está evoluindo. E, de repente, você desiste. Ou começa a procrastinar. Ou cria um conflito. Ou simplesmente some. Parece falta de disciplina. Mas, muitas vezes, é a sombra agindo. Porque, quando você se aproxima de algo que desafia a persona, a sombra entra em modo de alerta. Ela pensa: se ele mudar, se ele brilhar, se ele for verdadeiro, o que vai acontecer com a máscara? E com o amor que recebo por ser quem sempre fui? Ela não quer te destruir. Quer te proteger. Mas protege do jeito errado. Por exemplo, você está quase sendo promovido. Mas, dias antes, você perde a paciência em uma reunião. Por quê? Talvez porque, no fundo, você não se sente digno. E a sombra ativa. Melhor falhar agora do que ser exposto depois. Você começa a se cuidar, emagrecer, se sentir bem. Mas, aí, volta a comer demais, a parar de malhar. Por quê? Talvez porque o novo você assuste a identidade antiga. E a sombra diz: volte para onde é seguro. Você começa a se apaixonar. Mas, quanto mais perto, mais você cria conflitos. Por quê? Porque o amor profundo traz medo de abandono. E a sombra prefere rejeitar primeiro do que ser rejeitada. A autossabotagem não é fraqueza. É um ato de proteção inconsciente. E, quando você entende isso, deixa de se julgar e começa a se curar. Perguntas para você. Reconhecendo os sinais da sombra. Agora,
quero que você olhe para a sua vida com olhos novos. Perguntas para refletir. Quem você mais critica? O arrogante? O passivo? O manipulador? Será que você tem medo de ser assim? Ou será que você gostaria de ser assim, mas não se permite? Quais relacionamentos repetitivos você tem? Sempre com quem some? Com quem controla? Com quem precisa de você? Qual ferida antiga está sendo revivida? Quando foi a última vez que você autossabotou algo importante? Um emprego, um amor, um sonho? O que você sentiu antes disso? Medo? Culpa? Vergonha? O que você acha exagerado nos outros? Emoção, desejo, sucesso, liberdade? Será que é só de exagero, ou é o que você reprimiu? O que você julga com mais severidade nos outros, e perdoa em si mesmo? A sombra está no desequilíbrio entre julgamento e autoperdão. A sombra não se esconde. Ela se manifesta. Mas você precisa saber onde olhar. Agora você já consegue reconhecer os sinais. Já vê como a sombra se manifesta em suas reações, em seus relacionamentos, em seus padrões. Mas reconhecer não é o fim. É o começo. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como integrar a sombra. Não para se tornar alguém diferente, mas para se tornar mais completo, mais autêntico, mais livre. Vamos ver exercícios práticos. Como conversar com a sombra. E por que abraçar suas sombras é o caminho para a luz verdadeira. Até já! E lembre-se, você não precisa se livrar da sombra. Você precisa se reconciliar com ela. Como integrar a sombra? Diálogo, aceitação e transformação. A integração, não se livrar, mas se reconciliar. Até agora, falamos sobre o que é a sombra, como ela se formou, como se manifesta. Mas agora chegamos ao ponto mais importante. O que fazer com ela? A maioria das pessoas pensa: preciso eliminar a sombra. Tirar isso de mim. Mas, para Jung, isso seria um erro grave. Porque a sombra não é um lixo a ser descartado. Ela é uma parte viva de você. Um aliado adormecido. O objetivo não é eliminar a sombra. É integrar. Integração não significa se tornar agressivo, preguiçoso ou caótico. Significa reconhecer que essas partes existem em você. E que elas têm um papel, um valor, uma mensagem. Quando você integra a sombra, você não perde o controle. Você ganha autenticidade. Você deixa de ser um personagem e começa a ser um ser humano completo. Porque ninguém é só luz. Ninguém é só bondade. Só calma. Só produtividade. Isso é persona. É máscara. Ser humano é ter raiva, desejo, medo, impulso, caos, paixão. E escolher conscientemente como viver isso. A integração da sombra é o caminho para isso. Exercício prático. Escreva uma carta para a sua sombra. Vou te guiar por um exercício simples, mas poderoso. Você pode fazer agora mesmo, mentalmente, ou depois, com papel e caneta. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. E imagine. Há uma parte de você que foi rejeitada. Que foi escondida. Que você julgou, culpou, ignorou. Essa parte tem um rosto? Uma voz? Uma idade? Pode ser uma criança. Pode ser um jovem rebelde. Pode ser alguém sombrio, ou alguém livre. Agora, imagine que ela está sentada diante de você. Não como inimiga, mas como alguém que sofreu por você. Que se sacrificou para que você fosse aceito. E agora, escreva uma carta para ela. Ou diga, mentalmente: eu vejo você. Eu sei que você está aí. Sei que foi você quem segurou a raiva que eu não podia sentir. Foi você quem viveu o desejo que eu não podia admitir. Foi você quem chorou quando eu tive que sorrir. Você não era o problema. Você era a solução, naquele momento.
Mas agora, eu estou aqui. E eu posso te abraçar. Eu não preciso mais esconder você. Você pode existir comigo. Essa carta não precisa ser perfeita. Pode ser simples. Pode ter lágrimas. O importante é o gesto. Reconhecer. Validar. Convidar de volta. Como conversar com a sombra? O diálogo interno. A sombra não responde a julgamentos. Responde a diálogo. Você não domina a sombra com força de vontade. Você a acalma com atenção compassiva. Então, quando você sentir um impulso que parece errado, como raiva, desejo, preguiça, inveja, não reaja com culpa. Pare e pergunte: o que você está tentando me dizer? Por exemplo, você sente raiva de alguém que te ignora. Em vez de dizer, não posso ficar bravo, pergunte: o que essa raiva está protegendo? Talvez, meu direito de ser visto. Você sente desejo de desistir do trabalho. Em vez de dizer, sou preguiçoso, pergunte: o que esse cansaço está tentando me mostrar? Talvez, preciso de descanso. Preciso de sentido. Você sente inveja de alguém que brilha. Em vez de julgar, sou ruim por sentir isso, pergunte: o que eu estou negando em mim? Talvez, quero brilhar também. E tenho medo. Esse diálogo muda tudo. Porque, quando você pergunta, você para de lutar contra si mesmo e começa a ouvir. E, quando você ouve, a sombra deixa de ser um monstro e vira um mensageiro. Sonhos e imagens, a linguagem da sombra. A sombra fala, mas não com palavras. Ela fala por símbolos. E o lugar onde ela mais se revela? Nos sonhos. Jung dizia que os sonhos são a voz do inconsciente. E, muitas vezes, a sombra aparece neles como um estranho, um perseguidor, um animal, uma figura sombria, alguém que você conhece, mas com um olhar diferente. Por exemplo, você sonha que está sendo perseguido por alguém com capuz. Você corre, mas não consegue fugir. Quando finalmente vira para enfrentar, é você mesmo. Esse é um sonho clássico de sombra. O perseguidor é a parte de você que você está fugindo. E o sonho diz: você não vai escapar. Precisa se olhar. Outro exemplo. Você sonha com um cachorro agressivo. Mas, ao acordar, sente que ele não era só raiva, era lealdade, proteção. Talvez a sombra esteja mostrando que sua agressividade tem um propósito: proteger quem você ama. Você não precisa analisar todos os sonhos. Mas, quando um sonho se repete, ou te marca, pergunte: quem é essa figura? Será que é uma parte de mim que eu não reconheço? Agora você já sabe. A sombra não é para ser destruída. É para ser convidada de volta à luz. Nos próximos minutos, vamos falar sobre os benefícios reais da integração da sombra. Mais energia. Mais criatividade. Relacionamentos mais autênticos. Fim da autossabotagem. E, mais importante, como viver com mais coragem, sem precisar ser perfeito. Porque, como Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Até já! E lembre-se, a paz não está em eliminar suas sombras. Está em caminhar com elas. Os benefícios de integrar a sombra: energia, criatividade e autenticidade. A energia que volta. Fim da fadiga emocional. Você já sentiu aquela fadiga que não passa? Aquele cansaço que não é do corpo, mas da alma? Você dorme, descansa, mas acorda como se tivesse carregado um peso a noite toda? Esse cansaço, muitas vezes, tem um nome: esforço de repressão. Por que manter a sombra escondida exige energia constante?
Você gasta força mental e emocional para negar o que sente, controlar o que pensa, manter a máscara no lugar, julgar partes de si mesmo. É como se você estivesse segurando uma tampa pesada sobre um caldeirão fervendo, dia após dia, ano após ano. E quando você finalmente decide, chega, vou olhar para o que está aí, a tampa se abre. E a energia que você gastava para reprimir volta para você. É por isso que, depois de um processo de integração da sombra, muitas pessoas dizem: nunca me senti tão leve. Estou com mais energia do que antes. Parece que recuperei algo que perdi. Não é mágica. É física psíquica. Quando você para de lutar contra si mesmo, libera uma energia imensa. E essa energia não vai para o vazio. Vai para a vida. Para o amor. Para o trabalho. Para a criatividade. A sombra e a criatividade. O lado escuro da inspiração. Agora, vamos falar de algo que muitos não esperam. A sombra é a fonte da verdadeira criatividade. Jung dizia: a criatividade começa onde a personalidade termina. Ou seja, você não cria algo novo com a persona. Você cria com o que está além dela. Com o que é instável, caótico, inconsciente. Pense nos grandes artistas. Van Gogh, com sua dor e intensidade. Frida Kahlo, com seus sonhos e sofrimentos. Nina Simone, com sua raiva e paixão. David Bowie, com suas múltiplas identidades. Eles não fugiram da sombra. Eles a usaram. A sombra tem impulso, paixão, caos, desejo, instinto. Tudo que a persona considera perigoso, mas que, quando integrado, vira matéria-prima da arte. Você não precisa ser artista para ter criatividade. Criatividade é resolver um problema de um jeito novo, ter uma ideia diferente no trabalho, mudar um relacionamento, reconstruir a si mesmo. E tudo isso nasce quando você para de se reprimir e permite que o que está escondido se mova. Por isso, muitas pessoas só começam a criar depois de um colapso, de uma crise, de um luto. Porque, nesses momentos, a persona racha e a sombra entra em ação. Não para destruir, para renascer. Relacionamentos autênticos. Fim das projeções. Outro benefício profundo da integração da sombra. Relacionamentos mais reais. Porque, enquanto você projeta a sombra nos outros, você não vê as pessoas como elas são. Você vê nelas o que você nega em si. Mas, quando você começa a reconhecer: essa raiva que eu odeio no outro, é minha. Esse desejo que eu julgo, é meu. Essa fraqueza que me irrita, é minha também. Algo muda. Você deixa de ser um juiz e vira um ser humano. E, quando você para de projetar, você começa a ver. Você vê o outro com mais clareza. Você ouve com mais presença. Você ama com menos medo. E, o mais lindo, você atrai relacionamentos diferentes. Porque, quando você para de repetir padrões inconscientes, o campo muda. Você não atrai mais quem te faz sofrer. Você atrai quem te complementa, não quem te completa. E, o mais raro, você consegue amar sem perder a si mesmo. Porque não está mais buscando no outro o que você negou em si. Autenticidade. Viver sem máscara. E chegamos ao maior benefício de todos. Autenticidade. A verdadeira. Não aquela de frases de efeito, mas a que dói. A que exige coragem. Integrar a sombra não é sobre ser bom ou mal. É sobre ser real. É dizer: eu tenho raiva. E ainda assim, sou capaz de amar. Eu tenho medo. E ainda assim, posso seguir. Eu quero descansar. E ainda assim, sou produtivo. Eu sou sensível.
E ainda assim, sou forte. É viver com paradoxos. Porque ser humano não é ser consistente. É ser complexo. E, quando você integra a sombra, você para de se dividir. Você não é mais o bom e o ruim. Você é todo. E, nesse todo, a paz. Porque você não está mais em guerra. Você está em diálogo. Você não precisa provar nada. Você não precisa agradar. Você só precisa existir. E, nesse existir, há liberdade. Você não se torna iluminado ao eliminar a escuridão. Você se torna completo ao caminhar com ela. Nos próximos minutos, vamos fechar este caminho com um encerramento poderoso. Como viver com a sombra todos os dias. Um exercício final de integração. E uma mensagem de esperança para quem ainda tem medo de olhar. Porque, no fim, a jornada da sombra não é sobre psicologia. É sobre coragem. A coragem de se encontrar. Até já. E lembre-se. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar disposto a olhar. Como viver com a sombra? Um convite à coragem. A sombra não é um inimigo. É um aliado. Chegamos ao fim. Mas, na verdade, estamos no começo. Porque esta jornada, a jornada da sombra, não termina aqui. Ela começa. E quero que você entenda uma coisa com todo o cuidado do mundo. A sombra não é seu inimigo. Ela não está contra você. Ela está por você. Ela é a parte de você que foi exilada para que você sobrevivesse. Que segurou a raiva que você não podia sentir. O medo que você não podia mostrar. O desejo que você não podia admitir. Ela é a guardiã do que foi reprimido. A protetora do que foi julgado. A testemunha do que foi silenciado. E, agora, ela não quer destruir. Ela quer ser vista. Ser ouvida. Ser acolhida. Você não precisa vencer a sombra. Você precisa se reconciliar com ela. Como Jung disse, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você o chamará de destino. A integração da sombra não é um ato de coragem ocasional. É um compromisso diário. Um convite constante a olhar para o que dói. Para o que assusta. Para o que você acha que não deveria ser você. Mas é. E é necessário. Exercício final. O abraço da sombra. Vou te guiar por um exercício simples, mas profundo. Você pode fazer agora, mentalmente, ou depois, em um momento de silêncio. Feche os olhos. Respire fundo. 3 vezes. Solte o corpo. Agora, traga à mente aquela parte de você que você mais rejeita. A que você chama de fraca, egoísta, errada, perigosa. Pode ser a raiva. O desejo. A preguiça. A tristeza. O medo. A rebeldia. Imagine que ela está diante de você. Não como uma ameaça, mas como alguém que sofreu por você. Que carregou o peso para que você fosse aceito. Olhe nos olhos dela. E diga, em silêncio, com o coração: eu vejo você. Eu sei que você está aí. Sei que foi você quem segurou o que eu não podia sentir. Sei que foi você quem viveu o que eu não podia mostrar. Você não foi o problema. Você foi a solução, naquele tempo. Mas agora, eu estou aqui. E eu posso te abraçar. Você não precisa mais se esconder. Você pode existir comigo. Você é parte de mim. E eu te aceito. Sinta. Mesmo que não venha em palavras. Mesmo que venha em lágrimas. Mesmo que venha em silêncio. Esse abraço não é um fim. É um começo. O começo de uma relação nova com você mesmo. Um novo começo. Viver com a sombra todos os dias. Integrar a sombra não é um evento. É um caminho. Você não olha uma vez e pronto. Você olha todos os dias. Porque a vida muda. Você muda.
E a sombra também. Então, como viver com ela? Com atenção. Quando sentir uma reação forte, pare. Pergunte: o que isso está tentando me dizer? Com compaixão. Não julgue o que surge. Acolha. Diga: ah, é você de novo. Obrigado por estar aqui. Com coragem. Às vezes, será desconfortável. Mas o desconforto não é sinal de erro. É sinal de crescimento. Com paciência. Você levou anos para construir a sombra. Levará tempo para integrá-la. E tudo bem. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser verdadeiro. E, nessa verdade, há paz. Não a paz que vem do silêncio forçado, mas a paz que vem do diálogo interno. Do fim da guerra. Do fim da divisão. Você não está quebrado. Está vivo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já queria olhar. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sua alma está cansada de fingir, de esconder, de se dividir. E eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito. Você não está quebrado. Você está vivo. E ser vivo é ter luz e sombra. É ter raiva e amor. É ter força e fragilidade. É ter desejo e medo. Você não precisa se livrar de nada. Você precisa integrar. Você precisa parar de lutar contra si mesmo. Porque, no fim, a cura não está em se tornar alguém novo. Está em recuperar quem você sempre foi. Antes de aprender a se esconder. E, se hoje você se sente fraco, lembre-se. O primeiro passo é o mais corajoso. E você já deu ele. Sua jornada começa agora. Se este conteúdo fez sentido para você, salve este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque muitas pessoas estão vivendo no escuro, sem saber que a escuridão pode ser a luz. E se você se identificou com alguma parte, comente "eu vejo você". Não só como um gesto simbólico, mas como um compromisso. Eu vou olhar. Eu vou ouvir. Eu vou me encontrar. E, por fim, siga para mais sobre autoconhecimento, cura e coragem real. Este não é o fim. É o começo de uma jornada mais profunda. Até o próximo encontro. E que, entre um e outro, você tenha coragem de olhar para o que está por dentro. Porque, como disse Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você o chamará de destino. Mas quando você olha, você recupera o controle. Você recupera sua alma. E você não está mais perdido. Você está em casa. A paz não está em eliminar suas sombras. Está em caminhar com elas. Inspirado em Carl Jung. Fim.